Olá! Começa agora mais um episódio da quinta temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. O presidente da Agência Nacional de Transportes Aquáticos, Eduardo Neri, falou com o EsferaCast sobre as obras do túnel Santos-Guarujá e também destacou o potencial dos transportes rodoviários no país. A gente precisa ampliar nossa capacidade para que o Arco Norte, que hoje em dia já é uma realidade, ele se torne ainda mais eficiente no nosso transporte de cargas. Uma hidrovia, por exemplo, ela emite 4 vezes menos carbono do que o mesmo transporte sendo feito por uma rodovia e 1,5 vezes menos carbono do que sendo feito por uma ferrovia. A entrevista é conduzida pela jornalista Fabiola Cidral, apresentadora do canal UOL. Olá, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite, Fabiola. Um prazer estar conversando aqui com a EsferaCast. E olha que um dos pontos aqui da nossa conversa é algo que me interessa bastante. Eu sou de Santos, sou da Baixada Santista, mas moro em São Paulo há muitos anos. E há muita preocupação da população do litoral em relação a este túnel que será construído entre Santos e Guarujá. Queria até começar a nossa conversa falando sobre isso, que é de extrema importância para o desenvolvimento da Baixada Santista e tem interesse no Brasil como um todo, diante da importância do porto e também do turismo. Queria saber sobre a questão das desapropriações e dos moradores da região. Como é que está esse projeto? Como que está sendo avaliado essa possibilidade aí da desapropriação de algumas casas no entorno? Fabiola, assim, esse é o meu convívio, né, minha presença em Santos, certamente ela se intensificou muito, né, desde que eu assumi a diretoria geral da ANTAQ. E um dos pontos que eu sempre, né, que era sempre objeto de muita discussão, era essa ligação seca entre Santos e Guarujá. Quer dizer, eu sofria isso na pele, agora, nesse maior convívio em Santos, de ter que, quando você tinha que passar de Santos para Guarujá, que embora o túnel seja de Santos, né, conhecido como Santos, mas a margem esquerda do túnel do Porto de Santos, ele fica localizado, os terminais ficam localizados, boa parte, em Guarujá, e tem até alguns localizados em Cubatão. Então, essa ligação para a cidade, para os moradores ali que habitam, é essencial. E dessa vez, finalmente, né, está saindo o projeto da ligação seca por meio de um túnel, que é aquele que vai menos impactar as operações portuárias. Isso é muito importante. E a figura do túnel também é muito importante, porque dentro do conceito da exploração, da gestão portuária, o incremento da relação porto-cidade ele é fundamental. E o túnel vai ao encontro desse preceito, de se melhorar a relação, a qualidade de vida. O porto é importante do ponto de vista econômico, mas ele precisa também de trazer os menores impactos para a população que ali habitam. E esse projeto está sendo conduzido em parceria do governo federal com o governo estadual, vai ter aporte de recursos do governo federal, estadual, e a atuação está sendo feita de maneira conjunta também. A Artesp, a Agência Reguladora Estadual, juntamente com a ANTAQ. A modelagem está sendo conduzida mais pela Artesp, tivemos 3 audiências públicas na semana passada, mas o que o projeto está se buscando, e essa avaliação é feita, claro, por todos os atores que ali atuam nesse projeto, né, inclusive a ANTAQ, é que as desapropriações, isso é que foi a tônica das discussões na semana passada, elas possam trazer o mínimo de impacto, ou seja, a gente está tentando fazer o mínimo de intervenções, o traçado do túnel ser de tal modo que ele tenha o menor impacto nas desapropriações. Então, isso é que está sendo levado em conta. Claro que algumas desapropriações vão ser necessárias por um benefício maior, mas elas vão ser minimizadas pelo próprio traçado e pela tecnologia construtiva que está sendo usada. Mais em Santos ou mais no Guarujá? Vão ter em Santos, vão ser mais ou menos equivalentes. No Guarujá seriam de menor, talvez ali tem áreas menos densamente povoadas. A parte de Santos é que ela é um pouco mais complexa, porque aquela região ali, principalmente do Macuco, ela já é muito povoada, e o traçado ali que melhor se apresentou fica naquela região. Então, Santos ele é um pouco mais sensível em relação às desapropriações. Não tem ideia ainda de quantas pessoas serão afetadas, Não, quantos moradores, quantas residências? O projeto está na fase agora, justamente, de ser colocado agora para discussão com a sociedade. É nesse momento das audiências públicas que a gente vai receber essas contribuições. O número exato agora eu posso te passar em seguida, mas assim, essa fase das audiências públicas são necessárias justamente para se poder fazer aprimoramentos. Então,
a sociedade, os moradores ali, eles estão fazendo suas críticas aos projetos, e isso a gente vai considerar antes de apresentar ali uma solução já mais robusta e endereçada. Acho que o recado é esse, né? Os moradores estão sendo ouvidos nessas audiências e são um papel, claro, importante nessa negociação. Queria ampliar aqui a nossa conversa, falar sobre investimentos e necessidades, né, para ampliação. Em 2023, no ano passado, o setor no qual o senhor aí comanda movimentou mais de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas e registrou um recorde histórico, né? Foi um número muito positivo no ano passado. Quais são as obras do transporte aquaviário na costa brasileira que o senhor enxerga como necessárias, essas obras, para justamente ampliar ainda mais, ter ainda uma ampliação desse montante de cargas em expansão e de transporte? Quando a gente pensa em expansão de capacidade, para atingir esse número recorde de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas, foi por conta dos investimentos que foram feitos há 4, 5 anos atrás, que expandiram a nossa capacidade portuária e proporcionaram o atendimento da atual demanda. Então, esse exercício a gente tem que estar sempre fazendo agora. A gente tem que estar planejando o setor portuário hoje para atender o crescimento de carga futuro. E a gente sabe que o nosso agro ele tem cada vez mais batido recordes de produção agrícola, e é isso que a gente espera, principalmente lá no Arco Norte. Então, muita mercadoria ainda, muito produto ainda agrícola, ele é exportado por Santos. Não que Santos vai continuar sendo uma potência na exportação, mas a gente precisa ampliar nossa capacidade para que o Arco Norte, que hoje em dia já é uma realidade, ele se torne ainda mais eficiente no nosso transporte de cargas. Então, a gente tem um projeto prioritário, que é o desenvolvimento das nossas hidrovias. Então, tem um projeto de concessão da hidrovia do Rio Madeira, que já está bastante avançado. A agência já deve estar abrindo em audiência pública agora, nos próximos meses. E com esse aumento da capacidade da navegação no Rio Madeira, a gente vai também precisar de ampliar terminais portuários ao longo para também movimentar essa carga. Então, no Rio Madeira é muito importante. Os outros terminais, a gente está com uma carteira de projetos que só para esse ano temos mais 15 áreas, 15 terminais que estão sendo também leiloados, áreas em Paranaguá, que também tem uma necessidade de expansão, em Rio Grande, em Recife, Rio de Janeiro. Ou seja, o setor portuário ele tem que estar sempre à frente da demanda. É isso que a gente vem trabalhando. A costa brasileira, né, ela é gigante, com muitas possibilidades de exploração. No entanto, muitas não são exploradas, muitas áreas não são exploradas e para comércio, né? E tem alguns pontos que estão relacionados às leis ambientais, né, que barram esse tipo de exploração. Tem alguma específica que o senhor possa comentar para a gente? Como que faz, né, para ter essa conversa com a questão ambiental e a questão comercial? Olha, é um esforço, certamente sempre contínuo, né? Mas quando você pensa, por exemplo, no modal hidroviário, por exemplo, nossas hidrovias, é o meio de transporte que menos emite carbono. Uma hidrovia, por exemplo, ela emite 4 vezes menos carbono do que o mesmo transporte sendo feito por uma rodovia e 1,5 vezes menos carbono do que sendo feito por uma ferrovia. Então, já é um modal muito vantajoso. Nas operações portuárias também, vem se procurado cada vez se utilizar de métodos construtivos que tragam menos impactos. Então, por exemplo, lá em Santos, se você precisar de fazer uma ampliação de cais para aumentar o número de berços de atracação, normalmente se usam técnicas para fazer uma laje estaqueada, para você evitar aterro sobre o canal aquaviário. Então, mas mesmo assim, claro que estamos ainda num processo de evolução. Os órgãos ambientais, eu acho que vêm fazendo esse esforço para que o desenvolvimento caminhe de mãos dadas com a sustentabilidade, né? Então, acho que é esse que é o... Tem alguma região específica que o senhor possa falar, por exemplo, que há questões ali ambientais que impedem a exploração? Temos um caso clássico, que é o derrocamento do Pedral do Lourenço, que é uma formação rochosa que ela existe no Rio Tocantins. Há já mais de 40 anos se tenta fazer aquele derrocamento. E se tem bastante dificuldade. São 40 quilômetros. Mas quando a gente fala de fazer o derrocamento é o desmonte da rocha. A gente está falando de fazer o derrocamento de 100 metros para viabilizar o canal de navegação. O Rio Tocantins tem 1,5 km de margem a margem.
seria um canal de navegação de 100 metros e não é de uma formação rochosa que chamamos de SAM. São fragmentos de rocha que vão ser derrocados. Uma vez implantada essa hidrovia, hoje em dia, que não transporta nenhuma tonelada de carga, teria capacidade de transportar até 40 milhões de toneladas. Hoje em dia, o Brasil todo transporta 120 milhões de toneladas. Então, ela equivaleria hoje a 1/3 de toda a nossa movimentação de carga. Então, com a capacidade de transporte de minério de ferro, produtos agrícolas, para uma região que muito depende. Se não for feita a hidrovia, qual seria a alternativa? Uma rodovia, uma ferrovia, cujos impactos são muito maiores. Então, são esses pontos. O DENIT, no caso, ele vai fazer essa primeira etapa e nós já estudamos. O DENIT vai fazer o derrocamento, ele já tem uma contratação pronta, está tentando a licença ambiental junto ao IBAMA e, em seguida, tão logo seja feito esse derrocamento, a ANTAQ vai modelar, já começamos a modelar uma concessão, para que depois haja investimentos perenes, gestão e garanta a eficiência daquele modal. O nosso EsferaCast termina com 3 perguntinhas básicas, bem objetivas, e eu queria uma resposta em 30 segundos aproximadamente. Qual é o grande desafio do Brasil? Olha, eu diria um grande desafio do Brasil agora, em termos de sustentabilidade, é saber o quanto nós emitimos de carbono. E, para isso, a ANTAQ está com um projeto muito importante, que é realizar um inventário de emissões de carbono do setor aquaviário. Com esse inventário, uma vez ele concluído, é um projeto prioritário, nós vamos poder saber quanto estamos emitindo de carbono para daí em diante formular as políticas públicas, regulação, para poder saber se atingiremos e como atingiremos as metas de carbonização do Acordo de Paris. Em qual setor da economia brasileira o senhor investiria? Investiria no setor portuário e no setor hidroviário, certamente, sem dúvida Todo nenhuma. mundo puxa infraestrutura. sardinha para a sua área, Mas muito bom. Mas aqui temos hoje em dia segurança jurídica, estabilidade regulatória, justamente para poder atrair esses investimentos. E se o senhor fosse o presidente do Brasil, se o senhor fosse o Lula, qual seria a sua prioridade? Aí eu vou ter que puxar a sardinha, a brasa, né? A sardinha para mim, a brasa. O setor de infraestrutura de transportes é um setor que realmente ele está sendo agora enxergado como um setor prioritário para o Estado. E sem transporte a gente não tem um escoamento eficiente da nossa safra agrícola. Os produtos que chegam nas nossas prateleiras dos supermercados, eles chegam mais caros para as nossas populações, para a nossa população. Ou seja, é um setor que ficou carente, né, de investimentos durante muito tempo. Então, eu não abriria mão de priorizar o setor de infraestrutura de transporte. Muito bom, Eduardo Neri, muito obrigada por estar aqui conosco no EsferaCast. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Fabíola. Foi um prazer estar conversando com você. Tá aí, a gente soube um pouco mais dos desafios dessa área tão importante para o nosso país. O Eduardo Neri trouxe aqui para a gente as suas preocupações e seus olhares para esse diálogo amplo do nosso país. Assim, a gente termina mais um episódio aqui do EsferaCast.